Bom dia a todos. Sobriedade e paz. Bom, meu nome é Daniel Stefanini, né? Eu tenho 44 anos, que nem o padre já disse. Eu sou de São José do Rio Preto, São Paulo, né? E é uma alegria muito grande eu poder estar aqui hoje, né? Contar um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Deus tem feito na minha família, as maravilhas. Com certeza, né, eu gostaria de contar só as coisas boas, mas eu não posso deixar de contar um pouco também, né, daquelas coisas que foi acontecendo comigo no decorrer da minha vida e dentro da minha família. Como que eu posso dizer? No começo já, logo na minha infância, eu comecei a presenciar algo na minha vida, na minha família, de um pai que era um pai trabalhador, um pai que cuidava da família, um pai que não perdia dia de serviço, mas ele tinha algo, né, que depois que ele tomasse um gole, ele se transformava. Aí, daí para frente, ele só, né, humilhava a família, humilhava cada um de nós, xingava muito a minha mãe, e eu muito jovem ainda, muito criança, vendo toda essa cena. Mas comecei a achar que isso também era natural, porque dentro da minha casa, né, através do meu pai e através dos meus irmãos mais velhos, né, tinha bebida dentro da minha casa. Aquelas festas, né, de final de semana, aquelas festas de domingo, almoço de domingo tinha cerveja, tinha bebidas, e aí eu compartilhava com aquilo, porque para mim era normal, né? Era normal isso dentro da minha casa, né? Um pai, né, que bebe, os irmãos que bebem, e por volta mais ou menos de uns 9 anos mais ou menos, eu cheguei, né, meu irmão estava no bar, um dos meus irmãos mais velhos, estava no bar, aí eu pedi para ele que ele me desse, né, um guaraná, um doce, e ele disse para mim que eu tinha que ser homem, que eu tinha que beber cerveja, porque cerveja um homem tinha que beber. Eu, muito criança ainda, comecei a beber naqueles dias, tomei gosto pela bebida. Por quê? Além de ter um mau exemplo dentro da minha casa, né, do meu pai e também dos meus irmãos, eu também, né, comecei também a beber. Com o tempo, foi acontecendo que eu também conheci as drogas, né, através de curiosidade, através dos amigos, até através das pessoas que me incentivavam. Comecei a usar droga, né, e comecei a perder a referência de mim mesmo. Vendo um pai que chegava todos os dias em casa, chegava bêbado em casa, quebrando as coisas, aquela cena. E eu não entendia aquilo, não entendia, porque meu pai chegava e ele esperava a minha mãe colocar as coisas na mesa, né? Naquela época colocava o arroz, colocava o feijão, colocava tudo ali. E ele chegava, esperava minha mãe colocar tudo aquilo, aí ele pegava, levantava, pegava na ponta da toalha e jogava tudo para o chão. Então, ali eu fui crescendo, vendo isso, aí já comecei a fumar, já comecei a andar com mal companhias, eram meus amigos, mas com mal companhias. Comecei, né, no mundo das drogas, aí para me manter né, os meus vícios, eu tinha que fazer pequenos furtos, acabei participando também de tráfico de droga com outras pessoas, e assim a minha vida foi se misturando, né, com uma vida de pessoas que estão no vício. O tempo foi passando, né, me encontrei perdido, já deixei a escola, já comecei a trabalhar, já não estava dando certo nos trabalhos também. E o tempo foi passando, eu cada vez me destruindo mais. Mas aí veio a morte do meu pai, e aí começou uma nova etapa. Meu pai faleceu exatamente por causa da bebida e do cigarro, com câncer
na garganta. Exatamente por causa disso. E aí, naquilo ali eu comecei a refletir, porque nós íamos na missa, começamos a fazer essa reflexão, foi passando um tempo, eu também fumava, também bebia, eu fui pensando. Foi aí que as coisas começaram a acontecer na minha vida. E eu estava totalmente perdido quando eu pedia para Deus que me desse misericórdia, eu encontrasse alguém para poder compartilhar os meus sonhos, ter uma família, porque eu não queria ser igual ao meu pai, não queria ser igual, né, aquele homem. Aí eu conhecia, né, que hoje é minha esposa, Maria, e ali, né, a gente se conheceu, e no decorrer do caminho eu percebi o seguinte, que tudo aquilo que acontecia dentro da minha casa, estava acontecendo também comigo e junto com a minha esposa. Eu estava fazendo as mesmas coisas que o meu pai fazia. Aí, o tempo foi passando, nosso casamento se desgastou, começou a acabar, começou a discussão, porque eu não sabia que eu tinha predisposição, que era um alcoólatra, que eu bebia, que não tinha controle, só prometia para ela, e ela, né, não entendia também, nem eu precisava entender isso. Mas aí chegou um dia que ela chegou e me disse, ó, chega, casamento acabado, minha saúde abalada. E aí, uma coisa interessante aconteceu. Um amigo meu, né, que nós usávamos junto, nós bebíamos junto, falou para mim assim, que ele já tinha parado de usar droga, parado de beber, ele falou para mim assim, Daniel, vamos lá que vai ter a campanha da fraternidade, aí vamos participar. Aí nasceu a Pastoral de Sobriedade na nossa diocese lá em 2001, com a campanha da fraternidade. E eu comecei a participar. E aí, daí para frente, né, eu comecei a entender o que é esses 12 passos da pastoral. A pastoral entrou na minha vida assim para transformar realmente. E eu falo uma coisa, para você que está me ouvindo, para você que está me assistindo. Se eu conseguir largar das drogas, se eu conseguir largar do alcoolismo, se eu conseguir largar do cigarro, você também consegue. Você, família, que hoje passa por a situação, acredita. Eu estou aqui hoje para dizer que tem jeito, que a Pastoral da Sobriedade, ela ajuda através dos 12 passos. Me ajudou minha família. Hoje, graças a Deus, faz 20 anos que eu estou longe das drogas, 19 anos longe do cigarro, e 15 anos longe do alcoolismo. Amém, é obrigado. Isso mesmo. Salva de palmas. Obrigado. Obrigado, amado. Obrigado.